Amém, gente? Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra, então, do coração de Deus, para compartilhar com vocês. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 4, e os versos de 18 a 23. Glória a Jesus. Quem ama Jesus, fala amém. Ele é maravilhoso, sim ou não? Glória a Deus. Mateus 4, vamos ler aqui uns 3 ou 4 versinhos. Aleluia. Minha Bíblia é na linguagem de hoje, tá? Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai, o barco e foram com ele. Amém? Fala comigo. Deixaram o pai, o barco e foram com eles. Sabe, queridos, esse mistério do chamado, ele me impressiona muito. Sempre fiquei muito impressionado com essa questão do chamado. É um mistério de Deus, uma coisa muito pessoal, muito marcante. E isso implica dizer que Jesus está contando comigo, com você, com aquele que atende o chamado. Fala comigo assim: Jesus precisando de mim? É incrível, não é? Quando eu olho o chamado de Noé, que está em Gênesis, no capítulo 6, do 13 ao 18, a gente vê que Deus, ele diz para Noé: Noé, eu estou aborrecido com o ser humano, vou destruir toda a raça humana, tudo que eu criei, e você vai e faz uma arca para ti, para a tua família, você será salvo através dessa arca. E no verso 8, tem um texto, um título diz assim também, o verso diz assim: Noé achou graça diante de Deus. O chamado de Noé, ele é muito parecido com o nosso. O chamado de Noé implica pregar para uma geração apóstata. Uma geração que teve toda a experiência com Deus. Uma geração muito especial, que viram coisas que nunca mais ninguém vai ver. Viviam 800, 900 anos, viviam muito. E eles simplesmente deixaram de acreditar em Deus e se revoltaram contra Deus, de tal forma que Deus não suportou mais ver aquilo que ele havia criado. Foi para essa geração que Noé foi chamado para pregar. Alguns dizem, mas Noé era o único perfeito naquela geração. Eu não diria isso. Se Noé fosse perfeito, né, ele teria que disputar pelo menos, com Jesus não dá, né? Mas ele teria que disputar com Moisés, seria o segundo na lista. Ele e Moisés iam ficar para o segundo turno. Porque 500 anos, sem nunca ter pecado, teria que ser perfeito. Então, ele não era perfeito, mas a Bíblia registra que ele achou graça diante de Deus. Então, veja bem, uma pessoa que é chamada, e tem um chamado, significa que ele achou graça diante de Deus. Noé casou, não casou? Teve filhos, não teve? Então, Noé namorou. Se Noé namorou, eu posso garantir para vocês que ele não era perfeito. Alguma pecadinha ele deu.
Opa, já estou revelando aqui. Brincadeira. Ele não era perfeito, mas ele achou graça diante de Deus. E foi escolhido para pregar numa geração desse jeito. E, inclusive, quando a gente lê Mateus, no capítulo 24 de Mateus, versos 38 a seguir, você vê que Jesus cita o ministério de Moisés, o chamado de Noé, perdão. Ele cita o chamado de Noé. E ele diz que a volta dele, a vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Vai estar todo mundo casando, dando. Casar não é pecado, quer dizer assim, fazendo festas e se divertindo, e de repente vem o Filho do Homem. E nós estamos vivendo no meio de uma geração assim. A igreja evangélica, a igreja cristã, ela é muito maior do que isso que se assenta nos templos. É que muitas dessas pessoas, embora tenham experimentado grandes milagres do Senhor, enfraquecem, voltam atrás e muitos estão vivendo em apostasia. É um ministério muito difícil, porque você pegar para quem ainda não conhece Deus, para quem ainda não tem experiência com Deus e começar a ver os milagres, os acontecimentos, as coisas assim, tudo isso é maravilhoso, sim ou não? A gente é tão tocado por Deus, eu também sou um transformado, um salvo, e a gente não tem como negar. Agora, uma pessoa que já creu, já serviu, já recebeu milagres na área financeira, sentimental, na saúde e tudo, e se apóstata da fé, é muito sério. Então, eu escolhi alguns chamados para falar. Hoje, Deus precisa de gente que tenha o chamado de Noé. Esteja pronto para pregar para uma geração à beira da apostasia. O chamado é algo que me impressiona. Outro chamado tremendo é o chamado de Abraão. Por quê? Abraão é o pai da fé, ele é meu preferido. Se você pergunta qual personagem da Bíblia, tal, eu sou apaixonado por Abraão. Mas preste atenção no que eu quero falar para você. O chamado de Abraão é um chamado que implica mudanças. Sair do lugar que você está, deixar a zona de conforto, abandonar aquilo que você planejou há tanto tempo, que você está se sentindo bem, e ir para um lugar que Deus está mandando você ir. Entendeu? Está tudo bem, você está de parabéns, responsável, estudou, se preparou, fez isso, tudo. Mas Deus fala, sai de onde você está, porque eu preciso que você vá para um lugar que eu te mostrarei. É um chamado muito especial. Implica sair do lugar e confiar em Deus. Mas Deus honra e Deus realiza grandes desejos, sonhos impossíveis. Mas aquele que tem o chamado de Abraão, você vai experimentar alguma coisa que Deus já sabe que você quer tanto. E você já sabe que não consegue realizar, mas Ele vai realizar para você. Entendeu? É um chamado poderoso. Outro chamado que me impressiona é o chamado de Moisés. Já estava ficando difícil chamar obreiro naquele tempo. O chamado de Moisés, você pega o capítulo 3 de Êxodo, e Deus fala com ele 22 capítulos. E ele ainda endurecendo. Não, eu não vou, mas você vai, não vou, não vai, vou. E depois em o capítulo 4, Deus gasta mais 17 versículos. O capítulo 3, 22 versículos. E o capítulo 4, 17 versículos. Estava difícil formar obreiro já, hein? Já estava difícil. E Deus está ali, Ele não vou, você vai fazer milagre, você vai... E Ele, não vou, manda outro. Meu Deus. Mas preste atenção, é que o chamado de Moisés implica você ir para um lugar onde você foi rejeitado. Entendeu?
Se fosse no seu caso, você ia falar, pastor Luciano, ali não. Mas por quê? Porque ali eles me botaram para fora. Ali eu fui perseguido. Ali eu tenho um histórico ruim, um antecedente criminal, alguma coisa, eu dei uma mancada. Para ali eu não posso ir. O chamado de Moisés é você enfrentar grandes lideranças políticas. É um chamado muito difícil, por isso que demorou tanto para que Deus pudesse convencê-lo. Mas também é um chamado que aquele que atender vai fazer grandes milagres. Você não entendeu? Fala comigo, grandes milagres. Você vai impressionar a realeza. Todo mundo, nunca mais ninguém vai esquecer de você. É para abrir o mar vermelho. O pastor disse que nós não vamos fazer o tempo como foi feito no passado. Também ninguém vai abrir mais mar vermelho. Mas Deus vai usar você para fazer sinais maravilhosos. É um chamado difícil, onde ninguém quer você, mas é ali que Deus quer você. E Moisés foi, e foi muito bem sucedido, sim ou não? Meu Deus. Para você ter uma ideia, a comunidade judaica hoje ainda coloca Moisés acima de Jesus. O chamado impressiona, sim ou não? É impactante. Outro chamado aqui do Velho Testamento, para a gente terminar, é o chamado de Josué. Josué capítulo 1, do 1 ao 9, e depois do 17 ao 18. Por quê? Porque o chamado de Josué implica você substituir o líder. Aleluia. Aqui pode falar língua estranha, não pode? Eu dei uma segurada aqui, quase engasguei. Manai Koubalasi. O chamado de Josué implica substituir um grande líder, alguém que foi maior do que você. É um chamado muito difícil. Por isso que Josué, ele ficou resistente, ele ficou temeroso. Porque é um chamado muito difícil. Entendeu? Então ele precisava de algumas afirmações e atitude. Primeiro ele precisou da afirmação de Deus. Não é qualquer pessoa que vai falar com você que você vai entender, porque é um dos chamados mais difíceis. Fala comigo, substituir um cara que foi maior do que eu. Aleluia. Primeira afirmação de Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Vai nessa tua força. Seja forte, seja corajoso, porque eu vou ser com você. E agora vem outra coisa. Primeira afirmação de Deus. Agora um ato, uma atitude. Não te aparte do livro desta lei. Para você atender o chamado de Josué, você tem que ter muito conhecimento. Você tem que estar mergulhado na palavra, você tem que conhecer a palavra, você não pode pregar besteira, você não pode, porque Deus vai levar você a falar com lideranças, com gente grande, com gente forte, então você precisa estar o tempo todo focado na palavra de Deus, não desviar nem para lá e nem para cá. Mas é um chamado muito forte, muito poderoso, para substituir o líder. É tão forte que precisa de uma segunda afirmação. A afirmação do povo. E aí a gente vê nos versos 17 e 18, o povo chega para Josué. Josué, fique tranquilo, nós vamos ser com você. Nós vamos obedecer você do jeitinho que nós obedecemos Moisés. Assim como fomos com ele, nós seremos com você. Não tema, vá em frente, vá em frente. Né, pastor? Isso é muito forte.
Porque é um chamado muito grandioso. Você não vai substituir qualquer um, você vai substituir um grande líder. Então você precisa da afirmação de Deus, você precisa buscar, conhecer, você precisa entender, você precisa suprir líderes e gente com conhecimento, com a palavra rema, com a palavra de Deus plena. E o povo, ele mesmo vai dizer para você: fica tranquilo, nós estamos com você, não se abala não, vamos junto. Aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que chamado forte. Deixa Deus falar com você. Aleluia. Agora a gente vem para o Novo Testamento. E nós lemos juntos, você e eu. Jesus, ele começa o ministério dele, chegando ali às margens do mar da Galileia, e ele vê dois irmãos pescadores, Pedro e João, e os chama. Na Bíblia, na linguagem normal, fala: eu vos farei pescadores de homens. Aqui diz pescador de gente. E Pedro e André, seu irmão, eram homens muito simples. Esse chamado do Novo Testamento, eu não vou focar no produto, no trabalho que eles produziram, mas nas pessoas. Porque a gente é chamado por Deus, a gente vai fazer uma obra, mas nós somos pessoas. Cada uma de vocês, cada um de vocês. Então, nós temos aqui Pedro e João, homens simples, pescadores, e Pedro e André, e focando mais em Pedro, Simão, um caniço levado pelo vento, um homem muito de altos e baixos, um homem que oscilava muito, mas Jesus chama e fala: vem comigo, e eu vou fazer de você um ganhador de almas. Depois ele vê João e Tiago, seu irmão, os filhos de Zebedeu, e chama os dois: vem comigo, vou fazer de vocês ganhadores de alma. Esses aqui são os filhos do trovão, gente sangue quente, gente nervosa. Lembra de João? Os caras não quiseram deixar Jesus entrar em Samaria. Ele falou: Senhor, quer que a gente olhe para descer fogo do céu aqui? E Jesus falou: calma, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir, eu vim recuperar, ganhar pessoas. E você vê o que Deus pode fazer naquele que Ele chama. Olhe para você agora, como pessoa. O chamado me impressiona nisso também. Porque o Senhor não chama o Silvio Santos, o Senhor não chama o Luciano Huck, o Senhor não chama essas pessoas incríveis que sabem falar, que são muito comunicativas. Ele chama gente tão simples. E a gente oscila mesmo, porque não é brincadeira. Eu já orei hoje pelo menos umas 5 vezes: Senhor, pelo amor de Deus, me abençoa, me usa, eu estou ali para fazer o teu serviço, eu estou ali, eu quero atender esse povo, eu quero honrar o convite, eu preciso, porque a gente sabe das nossas limitações. Mas aquele que chama, fala comigo, aquele que chama é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, né? E agora ele transforma esse Simão, esse caniço levado pelo vento, em um homem, uma pedra, um homem sólido, um homem que sabe o que está fazendo, um homem que sabe a hora de decidir, é firme nas decisões, um líder. Jesus disse para ele: quando você se converter, ajuda na conversão dos seus irmãos. Um homem forte, Pedro, a Igreja Católica escolheu Pedro para ser o líder deles, né? O representante. Porque Deus o transformou. Deus transforma aquele que Ele chama. E Jesus, ele não erra quando Ele chama. Chamado é uma coisa fantástica. Ele chama e Ele capacita, transforma. João, os filhos do trovão, hoje é conhecido como o apóstolo do amor. Olha que coisa linda. Não tem nada que umas lutinhas, umas tribulações não possa fazer para amolecer a gente, né?
convivência com pessoas. Tem cada pessoa que a gente conhece na igreja que quebra a gente no meio. Você chega dizendo, comigo é assim, escreveu, não leu, sei o que, mas depois você fica quebrantado, você chega e fala assim, fiquei bobo mesmo. Porque são pessoas que quebram a gente. E se as situações não quebrar, Deus sabe como fazer. Não tem nada que um caldeirãozinho de água fervente não possa amolecer. Agora ele fala, filhinhos, eu vos escrevo, aquele apóstolo do amor. Jesus ensina a gente até a amar. A gente era aqueles caras grossos, mais grosso que papel de embrulhar prego, né? Um negócio bruto, não sei o que. A maioria dos jovens não conhece isso. Quando você ia no armazém do seu Zé, não, 1 quilo de prego, pegava aquele papel. Mas assim, Jesus ensina a gente a amar pessoas. Eu sou apaixonado por vocês. Sabe? É uma coisa incrível. João nunca imaginou isso. Muitos de nós gostamos de dizer, comigo não, eu não levo desaforo para casa. Mas se Deus te chamar, daqui uns dias você está levando o desaforo, você está levando o dono do desaforo, a mulher do desaforo, todo mundo cuidando com amor, com carinho, abraçando. Sim ou não? Quem já abraçou bêbado aqui? Meu Deus. Vou falar para você, viu? É cada uma, mas a gente vai vencendo no nome de Jesus. Foi, que dia? Foi sábado que nós fizemos aquele socorro? Sábado, né? Sábado um irmão me ligou, 6 horas da manhã, ele não é da igreja, ainda nós estamos evangelizando, no caso de Milagres. Ele sofreu um acidente de moto na madrugada. E eles são muito assim, não tem boca para nada. E o camarada que provocou o acidente pegou, levou ele para casa e não deixou fazer boletim de ocorrência, nada, e ele só que um dedo dele estava lá caído, assim, solto, descolado da mão. Chama um, não vem, chama outro, não vem, e chama o pastor. Quando a gente chega lá, ele com aquela mão toda embrulhada, meu Deus, o que é isso? Uma perna quase quebrada, e sai arrastando com ele. Vou na UPA, chega lá na UPA, quando abriram aquela mão dele, a moça, pelo amor de Deus, leva ele daqui, a gente não pode fazer isso, aquele dedo pendurado. Vai para a Santa Casa. Quando a enfermeira abriu, eu falei, eu não tenho coragem de ver. Saí. E ainda era 7 horas da noite, ainda estava eu e o Fábio, o pai dele, pegando a moto toda quebrada lá no meio da estrada para levar para casa, abraçado. Não tem nada que você não faça. Se Deus te chamou, Ele ensina você a amar pessoas. Outro chamado maravilhoso, glória a Deus, né? Chamado de Tomé. Tomé era o quê? Um incredão, me dizia o apóstolo Doriel. Um baita do incredão, é aquele cara que está na igreja, tudo você fala para ele assim, eu não creio. Ah, irmão, você vai fazer isso para mim? Eu não consigo. Você vai dirigir um jovem? Eu? Pelo amor de Deus, não dá. Você vai fazer uma célula? Eu não consigo. Ele não acredita em nada. Mas, de repente, ele vive uma experiência com Deus. E ele começa a acreditar. Você sabia que há registros do chamado, do ministério de Tomé na Etiópia? Sabia que tem registros de Tomé na Índia, onde, segundo a história, ele foi também martirizado? O camarada andou e fez muita coisa, ele era incredão. Então, se você ainda está assim duvidando, se você ainda não acredita, estou falando aqui numa equipe de líderes. Jesus estava falando para discípulos. O povo ainda tem uma tolerância, mas discípulos, aquele discípulo que está com você em tudo, mas quando você aperta, você descobre que ele não está com você em nada. Mas você vai viver uma experiência com Deus. Se Deus te chamar, você vai. E o seu ministério vai ser conhecido longe. Outro, assim, para a gente terminar aqui no Novo Testamento, chamado de Paulo. Eu não quero me demorar muito, porque falta tempo para falar do chamado de Paulo, Saulo de Tarso. Contar a história no caminho de Damasco, das suas viagens missionárias, principalmente do grande legado literário que ele nos deixou. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Quando a gente quer aprender de fé, de experiências com Deus, a gente vai para o Velho Testamento. De batalhas, de conquistas, de personagens como Davi, a gente vai para o Velho Testamento. Mas
um pastor que vai dirigir uma igreja, ele precisa focar muito no Novo Testamento, porque Paulo, ele escreveu, ele colocou no papel para nós, sabe, uma liturgia, um ensinamento, tudo, os princípios para você dirigir muito bem, conduzir muito bem uma igreja. Então, o chamado do apóstolo Paulo, ele me impressiona bastante. Mas o que eu quero destacar, né, a obra, repito, vocês têm aí tudo para ler, o maravilhoso livro de Romanos, Carta aos Romanos, diz que você consegue pregar a vida toda o livro de Romanos e você não acaba. Mas assim, Paulo, e aqui eu quero dividir o mérito com a minha irmã Stephanie, que me deu esse livro para a gente ler. O que marca o ministério de Paulo é que ele era um formador de heróis. Ele não era um camarada, ele não se importava em ser herói, ele não queria ser herói. O herói ele não precisa querer ser, o que apresenta ele é o resultado do trabalho dele. Ele era um cara que ele entendia que ele precisava formar heróis. Entendeu, irmão? Paulo era um formador de heróis. É um cara que ele teve coragem de abrir mão da do seu status. Ele não quer aparecer, ele tira todo o foco dele, desvia o foco dele e ele se foca em formar heróis. Aqui está cheio de matéria-prima, muita matéria-prima. Então, Paulo, ele é maravilhoso, o chamado dele. Ele não está se importando em aparecer com ninguém. Paulo, pelo amor de Deus, não vá, eu tive uma visão, eu tive uma profecia. Assim, é desse jeito mesmo que você sonhou. Profecia de Deus. Mas eu estou pronto para ir, para viver ou para morrer, não importa eu. O que importa é que eu preciso formar outros heróis. Aqui está cheio de gente que vai ser herói. E precisa de alguém que tenha esse chamado. Esquece de mim. O que importa é esses aqui, ó, muitos. Isso é o que tem de mais atual em formação de igreja e no mundo. Glória a Deus. Um formador de heróis. Deus te chamou para isso. Sabe? Porque é assim. Eu sou meio assim, estou ficando meio velho, estou meio esquecido. Mas vocês conseguem me lembrar aí um discípulo de João para a gente... Me ajuda a pregar aí. Lembra de algum discípulo de João aí? De Policarpo, olha, glória a Deus. Um discípulo de Pedro. Tem alguém que pode me ajudar aí? Agora fala para mim. Já está chegando lá, hein? Fala para mim assim, quantos discípulos de Paulo você pode falar? Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração? Sim ou não? Não é maravilhoso isso? Então Paulo ele não queria aparecer. Esse é um chamado que me impressiona. Não importa que eu não sou ninguém, eu sou um servo de Deus. Mas olha a quantidade de heróis que você formou. Aleluia! É um chamado poderoso, não é? Agora o cara tem que ter muita fé em Deus, um coração muito de Deus, porque todo mundo quer o contrário. Hoje ele quer que todo mundo pega e mostra ele. Parece aquele negócio do Chico Anísio, né? Saiu para a família Tintones. Tudo é para o Tintones. Vamos sortear a camiseta. Saiu para a família Tintones. Todo mundo quer o foco nele. Mas Deus hoje está chamando pessoas para formar heróis. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. É você, o chamado de Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Independente dos chamados do Velho Testamento, dos chamados do Novo Testamento, o que você precisa entender é uma coisa. Essa nossa geração está precisando muito de pessoas que tenham coragem de atender o chamado. Nunca foi tão preciso, homens e mulheres, que se
mas que estejam disponíveis para Deus. Homens e mulheres que tenham coragem de aceitar o chamado. Eu só não falei mais porque já fui chata aqui, fala tanto nome. Mas essas pessoas que tiveram coragem de atender o chamado, escreveram uma história. Fizeram a diferença. E a nossa geração não pode ser uma geração covarde. Independente da placa que está ali na frente da igreja, Deus está contando com esta geração. E Deus tem uma obra para fazer, através daqueles que atenderem o chamado. Olhem para mim. Eu e minha esposa realmente somos pessoas muito simples. Nós temos só o ensino médio, incompleto. Mas um dia nós tivemos coragem de atender o chamado. Deus havia realizado o meu sonho. Eu morava em São Paulo, na Vila Formosa. Minha esposa também, nós nos conhecemos ali. E vivi 15 anos ali. E eu tinha muita vontade de vir embora para o interior, porque eu sou nascido na roça mesmo, sabe? Na fazenda, pescando em rio, andando de cavalo, levando gado no pasto. Então, foi muito bom, eu me adaptei à vida de São Paulo, mas não era aquilo que eu queria. Meu pai faleceu, a gente tudo criancinha, minha mãe foi, e foi muito bom. Mas o meu desejo pessoal, quando eu me senti dono do meu nariz, era ir embora para o interior. E aí eu não conseguia de jeito nenhum, mas Deus me ajudou, eu fiz um pacto com Ele, Ele me trouxe. Não dá tempo de contar todo o testemunho, meus discípulos já sabem de cor. Porque você conta aquilo que é importante para você, né? Mas ele realizou o meu sonho. Eu estava trabalhando numa empresa muito boa, Barcos Leve e Forte, e era ferramenteiro ali da empresa. Os barcos eram tudo muito manuseado, muito feito à mão, e eles queriam automatizar aquilo, tornar mais, né? E a gente trouxe a ferramentaria ali, montou, começamos a fazer, estava muito bem, ganhava bem, tinha cursos, banco na empresa, dentista na empresa, médico na empresa. Se não tivesse ninguém da seção fora, era só você pegar o cartãozinho e ir. Minha esposa, quando foi ganhar neném, eles foram buscar em casa, levar, trazer, tudo de primeira. Eu estava feliz, morando no interior, pescando no rio Atibaia, lá em Paulínia, na ponta lá. Feliz da vida. E Deus, ele começou a demonstrar que ele estava precisando de mim. Quanto tempo eu tenho ainda, meu pastor? Deus começou a falar comigo, ele começou a me chamar. Eu vou resumir. Mas um dia, morreu o Cido, vizinho nosso, e a esposa Cida. Foi a primeira pessoa que eu conheci na empresa. Nós tínhamos evangelizado eles. Minha esposa muito boa assim, para evangelizar. Graças a Deus, ela, né? E ela fala mesmo. E ali nós evangelizamos aquela família. Quando foi um dia 5 horas da manhã, a Cida bateu na minha porta. Irmão Carlinhos, o que foi? O Cido morreu. Você está brincando? Ele morreu, está morrendo, não sei o quê. Aí lá vai nós lá. E a gente só tinha 30 anos. Eu 30, né? Ela é 5 anos mais velha do que eu, né? Ou o contrário. Mas assim, nós fomos ali, e eu vi o homem acabar de morrer. E liguei na empresa, e a Cida era a cozinheira da empresa. E eu falei, olha, está acontecendo o seguinte, o marido da Cidinha morreu, e eu estou aqui com eles, atendendo eles, e ela não vai poder ir hoje, ver o que vocês podem fazer aí e daqui a pouco eu chego, vou chegar atrasado. Eles, não, Carlinhos, fica aí, dá atenção, representa a empresa aí. Eu falei, eu? Eles falaram, é. E fiquei ali com eles e tal, foi aquela coisa. Quando foi no outro dia, a empresa me chama, os líderes falaram assim, você vai fazer o velório deles lá para nós, viu? Eu quase caí de costas, falei, como assim? Eu liguei para o meu pastor, ele falou, não, é você que tem que fazer. Eu falei, você está brincando comigo? Não, é você. Eu era só um torneiro, ferramenteiro, alguém que estava indo na igreja. E aí foi.
Cheguei, né, lá no velório, de paletó, tudo, e fiz aquele... não vou lembrar uma vírgula do que eu falei. Ainda bem que a gente leva, né, o livrinho. Fiz aquilo tudo, todos os colegas olhando assim, disseram que foi bonito, bem feito, fiz aquilo tudo, despachei o homem. Aí cheguei na empresa, parei o carro no estacionamento, todo de paletózão assim, os colegas tudo olhando assim. Aí quando eu esconderam, o que é isso? Fui lá, tirei o paletó, vesti o macacão, e assim começou o chamado. E você passa o dia refletindo, o que é isso que aconteceu? Hoje eu estou mais acostumado, né? A última empresa que eu trabalhei, também o diretor me chamou, mandou o chefe da seção, a chefe do RH, e fomos lá para o cemitério para fazer o velório do filhinho do William, que havia morrido. Mas agora a gente já está mais amadurecido em Cristo, então a gente já sabe, não tem mais aquela vaidade de um obreiro novo, tudo, pode fazer. Mas naquele dia, para mim, foi assim, sensacional. Outra coisa, meu pastor falou, você tem que ir para Brasília comigo na convenção. Eu falei, sim, senhor. Fala comigo, sim, senhor. Sim, senhor. Ele é 3 anos mais velho do que eu só. E aí fui, marquei com a empresa, quando faltou uma semana, eu falei, olha, como nós combinamos, semana que vem eu vou na convenção da igreja. Não pode. A empresa está cheia de serviço, não sei o que e tal. E aquilo me ferveu o sangue. Eu falei, mas eu combinei com vocês, não tem negócio de combinado, meu filho. É o seu emprego ou a sua igreja? Eu falei, tá bom. Nem pensei em esposo, pensei em ninguém, fiquei muito nervoso. Eu falei, bom, se vocês quiserem deixar, vocês deixam. Se vocês não quiserem, eu vou assim mesmo. Aí o chefe do RH, o senhor Franklin Martins, falou, se você for, manda você ir embora. Eu falei, tá bom, mas eu vou. E fui. O chamado ardendo dentro de mim, eu fui. E fui. Quando cheguei lá, fiquei na convenção. Quando chegou outra semana, cheguei na empresa, mandaram me chamar no escritório. Eu falei, pronto, acabou. Estou na rua, né? Mandou embora. Quando eu cheguei no escritório, aí a mocinha falou, falei para ela assim, não teve jeito mesmo, né? O Franklin mandou ela embora. Ela falou, não, Carlinhos, não. Olhou assim, ele levou, foi uma encarcada que você não sabe. Você não, o seu José Dalben, estou falando os nomes aqui porque a história é real mesmo. O seu José Dalben se levantou em seu favor na reunião e falou, ninguém mexe com esse rapaz aqui. Ninguém mexe com ele. Ele veio de São Paulo, falou que ia virar crente da igreja dele, virou. Ninguém vê ele fazer nada errado aqui, só fazendo as coisas para Deus e ninguém prejudica ele aqui. Acabou. Eu falei, então tá bom, mas por que você me chamou? Não, é que nós verificamos aqui e você tem um direito aqui de 13% de aumento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você não vai ser mandado embora, você vai ganhar mais. O chamado me impressiona. Vocês acharam que era palavra feita? Não é não. E aí um dia a gente vem jejuar na Pedra Grande, 3 dias de jejum e oração no monte. O pastor Luciano foi lá comigo algumas vezes. E a gente está ali orando, jejuando. Quando eu acordei, que eu vi Atibaia, eu fiquei encantado. O chamado é ser uma coisa que ele vai falar só com você. Ele não fala com mais ninguém. Às vezes fala com a esposa, não vai falar com o marido na hora. Fala com o marido, o jovem, não vai falar com o pai. Sabe, o chamado é alguma coisa assim muito particular. Coisa assim, você e Deus. Fala comigo, Deus e eu. É um chamado, incrível. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Na hora, Deus falou, você vai ser o pastor dessa igreja, dessa cidade. Eu falei, meu Deus, eu era presbítero, como falei para vocês, ajudava ali no diaconato. Que maravilha. E aí já procurei o meu pastor. E Deus é fiel, sim ou não? 15 dias depois, nós estávamos numa vigília de oração e eu encontrei o pastor de lá. Ah, você que é o pastor de Atibaia? Eu falei, sou e não sou. Eu falei, como assim? Ele falou, estou indo embora. Ezequiel é o nome dele. Mas por quê? Ele falou, eu ganhei alma até em Aparecida do Norte. E aqui eu não ganho alma de jeito nenhum. Essa cidade é difícil, essa cidade não sei o quê, essa cidade não presta para nada. Você quer ir para lá? Eu falei, eu quero. Ele falou, então é sua. Vou mandar uma carta, é sua. Aí os meus pastores me mandaram para Ribeirão Preto. Às vezes tem isso também. Eles não deixaram eu vir para Atibaia.
Eu fui parar em Ribeirão Preto, mas Deus cuidou de mim e dela. Chegamos lá, parou o ônibus, foi feita a reunião de posse para o meu pastor José Cosme Filho. E ele falou, olha, nós estamos saindo de uma Paulínia com 45 mil habitantes para uma Ribeirão Preto de 600 mil habitantes. Sozinho não dá para encarar. Quem tem coragem de me ajudar aqui? Chamado é assim. E aí 3, eu e mais 2. Fomos até ele, a gente vai ficar. Tá falando certo? Fui lá no ônibus, despedi da minha esposa, dos meus filhos e falei, eu vou ficar. Mas como assim? Vai lá, fica tranquila, vai cuidando das crianças que Deus mandou eu ficar, eu vou ficar aqui. E fiquei. E aí no outro dia nós saímos procurar emprego. Quando eu cheguei, era 1h, 2h da tarde, os 2 estavam arrumando as malas. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, nós não vamos ficar aqui não, aqui não tem emprego, não tem nada, não tem isso, tem aquilo. Eu falei, tem certeza que tem. Pegaram a rodoviária pertinho e foram embora. Eu falei, pois eu tenho uma notícia para contar para vocês. Ele falou, o quê? Eu arrumei emprego e casa para morar. Como assim? O homem me gostou do meu trabalho, fiz o teste, passei, mas ele falou que não pode pagar o meu salário inteiro, mas se eu aceitar, ele me dá uma casa novinha para eu morar. E eu fui lá ver a casa novinha, no melhor bairro lá, um dos melhores bairros. Eu falei, fechado. E fiquei. Dormi 15 dias mais ou menos na igreja. Aí uma irmã, uma senhora muito distinta, morava uma quadra para baixo, o filho dela, um homem forte do exército lá. Ela falou, você não vai dormir na igreja não, você vai vir dormir na minha casa. Me levou para dormir na casa dela. E depois de 5, 6 meses, né? Levei a minha família embora e ali nós pregamos o evangelho para a honra e glória de Jesus. O pastor disse que o meu chamado é bonito. E eu estava ali, fala comigo, e Atibaia? Né? Quando foi um dia, o patrão chega na empresa e fala assim, vendi a empresa. Vendi a empresa, vendi o terreno, vendi tudo. Quem quiser ir comigo, vai. Quem não quiser, nós vamos acertar os seus direitos. Quer ir comigo? Eu falei, para onde você vai? Ele falou, vou ali para Nazaré Paulista, ali, divisa com Bom Jesus, o Pedroso. Eu falei, do lado de Atibaia? Ele falou, é. Eu falei, então eu vou. Procurei o meu pastor, conversei com ele, ele liberou para eu vir. E viemos. Aí estava mudando a empresa, carregando o caminhão, aquelas máquinas pesadas. Minha esposa liga, corre aqui que a gente vendeu a casa. Falei, está brincando, vendeu. Estava para vender e não vendia, aquele dia vendeu. O patrão foi comigo, fizemos a escritura, almoçamos, voltamos. No mesmo dia Deus trouxe meu emprego, Deus trouxe a minha casa, Deus trouxe meu ministério para o lugar onde Ele havia prometido. Aleluia. Quem te chamou não é moleque, não. Quem te chamou é fiel. Aquele que chama, garante. Não tenha medo. E Deus me trouxe, me abençoou. Viu? Um dia o meu cunhado ligou, queria falar comigo. Eu falei, o que é? Ele falou, não posso falar agora não, depois você me liga. Eu falei, tá bom. Terminou o expediente, falei, o que é? Ele falou, quanto você ganha aí? Eu falei, 350 URV. Sabe o que é isso? Era a unidade real de valor da época, a moeda. Ele falou, então vem trabalhar comigo que eu te pago 700. Irmão, Deus é fiel. O tempo todo Deus é fiel. E ali a gente está. Houve tempos difíceis. Houve dias difíceis, houveram. Mas o Senhor nos honrou sempre. Socorros financeiros. Nós forramos a igreja também em tempo de pandemia. Eu estou ali com aquela vontade de forrar, e como é que faço? Uma irmã também procurou e falou, pastor, quanto fica? Fui fazer o preço, primeiro orçamento, 11 mil reais. Ela falou, tudo eu não posso não. Eu falei, se você pagar a metade, eu faço o resto. Ela falou, pode fazer. E fomos lá e fizemos para a glória de Deus. Está forrado o salão em nome de Jesus. E muitos socorros como esse. Às vezes a gente está em casa difícil, uma situação assim, né? Porque vem dificuldades também. Mas Deus é sempre fiel, sempre presente. Aí de repente chega um irmão em caixa com todo tipo de fruta, mamão, laranja, banana, salada de todo tipo. O que é isso, irmão? É para vocês. Se vocês acharem que é mentira, ele está aí. O pai dele que fez. O tempo todo Deus cuida daquele que eles chamam. Eu tenho muitas histórias para contar. Histórias maravilhosas. Teve dias difíceis também.
Teve um em Atibaia que começou a me ligar do sítio, eu ia pregar para ele no sítio e tal, para a família. Ninguém gosta de mim, o dono não gosta de mim, os vizinhos querem me matar. Eu falei, tá bom, então peguei, levei tudo levar para minha casa. Eu era meio doido mesmo. Levei tudo para minha casa, para morar lá. Aí está lá, a irmã, uma bênção. Pensa naquela irmã. Abria a reunião, já estava ali, o filhinho, molequinho desse tamanho, botava a gravatinha, cortava aquela parte de baixo, sabe? Pendurava na camisa, ficava tudo bonitinho. Onde eu ia, ele ia atrás de mim, aquela coisa. E o homem, nada de vir na igreja, e tomando, sabe? Umas cachaças. Um dia eu falei assim, preciso conversar com você. O que é? Eu falei, sabe de uma coisa? Você falava que todo mundo era ruim, ninguém gostava de você, patrão, ninguém. Quem não presta é você, rapaz. Tem um mês que você está aqui bebendo cachaça e nunca veio na igreja. Me arrependi de trazer você. Falei um monte para ele. Você é um pingo d'água. Os caras lá são bons, você que não presta. Falei um monte para ele. Aí daqui a pouco a mulher dele me chama e fala assim, pelo amor de Deus, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, o que é? Fulano deixou o facão em pé lá, só que quando ele seca você aqui no corredor, a igreja era bem grande, você vem pelo outro lado, ele não consegue. Aí depois ele guardou do lado de dentro, você veio pelo lado de fora. Mas toma cuidado que o facão está ali em pé, ele está pegando para cortar o seu pescoço. Mas Deus não deixou. E nunca vai deixar. Aquele que te chamou é fiel. São histórias muito fortes. Ainda juntamos dinheiro, falei com um vereador, amigo meu, deu dinheiro, despachamos ele lá para o Ceará. Quando chegou lá, o prefeito estava pagando a passagem para quem quisesse vir embora para São Paulo. Irmão, é difícil escapar da prova. Mas aquele que te chamou é fiel. Mas o meu pescoço está aqui, graças a Deus. É cada uma. Teve um outro também, uma luta, irmão. Não vou falar que é difícil, pessoas podem estar assistindo e tal. Mas quando chegou com o revólver na minha, que chefe vai matar você? Atirar. Eu falei, mas por quê? Mas vou atirar em você, porque tem isso, tem aquilo. Mas conversei com o homem tudo direitinho, queria matar. Depois que eu expliquei tudo para ele, ele saiu, queria matar. Era a mulher depois, né? E ainda socorremos ela. Um dia lá nós estávamos dormindo, assim, um farolzão, polícia, polícia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Era ela. O marido querendo matar, deixamos nossa cama para dormir, no outro dia levamos para casa dos parentes. Não é fácil, tem umas provinhas, mas aquele que te chamou, garante. Pastor, eu vou parar de contar da minha história, é muita coisa, eu quero começar a contar as suas, que Deus tem usado você de uma forma especial. Porque o Espírito Santo está falando comigo, não agora, ele já falou, que tem pessoas aqui que ele está chamando você. Ele está chamando você. Escute, eu estava preparando isso tudo, Deus falou comigo, eu tenho entregado na mão de vocês um grande ministério. Eu tenho entregado na mão de vocês uma grande obra. E eu preciso de pessoas para ajudar você. Eu estou chamando pessoas para fazer uma obra. E Deus está chamando você para começar a escrever uma grande história. Uma história especial. Eu não sei com qual chamado aqui você vai se identificar, mas Deus está chamando você. Deus está chamando mulheres aqui, como Débora. Você vai dizer para Baraque, ele vai falar, só vou se você for. Eu vou, mas a honra não vai ser sua, vai ser minha. Porque você não teve coragem, mas a mulher teve e aceitou. Deus está chamando pessoas. Deus está chamando gente aqui que você está igual Tomé em relação a isso. Você não acredita, mas Deus está chamando você. Você não pode ficar mais do jeito que você está. A minha história passou. São tantas coisas, como diz o Roberto Carlos, né? Mas agora Deus quer começar a escrever uma história através de você. E Ele me trouxe aqui hoje para dizer para você, eu estou chamando você. E o seu coração está ardendo aí. Às vezes o seu chamado é como o chamado de Abraão. Você desenhou tudo aqui, mas Deus vai te levar para um lugar que Ele vai te mostrar. E é ali que você vai começar a escrever uma grande história. E você vai ser pai da fé para aquelas pessoas. E Ele vai estar do seu lado o tempo todo, e vai realizar o seu grande desejo. Talvez não seja ter um filho como Abraão,
e veio ter com 100 anos. Mas talvez você sempre quis ter sua empresa própria, seu negócio próprio, teve alguma coisa que você nunca conseguiu nem ver, mas se você atender o chamado, Deus vai realizar o seu sonho. Deus está marcando vidas aqui. Eu queria que você ficasse de pé, e eu vou orar com você. Aleluia. Talvez você está olhando para você e dizendo, meu Deus, o que eu sou? Quem sou eu para Deus me chamar? Não importa se você é Pedro, se você é André, se você é João, não importa o que você é, importa é aquilo que você será, é aquilo que você virá a ser, porque Deus chamou você. Talvez Deus chamou você e deu para você algo muito importante, como deu para a rainha Esther, formou você, e você hoje é uma pessoa de nome e renome, você é uma pessoa muito bem preparada. Mas quem sabe não foi para esse momento que Deus preparou você. Porque com a sua formação, onde você for, você pode chegar e vencer. Deus está chamando você. Se você olha para a Bíblia, você vê o que Deus fez por esses homens. Você pode ver o que esses homens fizeram para Deus. Mas tudo aconteceu porque eles atenderam um chamado. Um chamado. Pessoas simples, e nós somos simples, nunca vamos deixar de ser. Mas aquilo que nós vamos fazer vai ser grande, para a glória de Deus. Talvez você esteja preocupado, mas como que vai ser isso, como vai ser aquilo? Minha família, meus familiares sempre criticaram a minha e minha esposa. Vocês não param em lugar nenhum, muda para lá, muda para cá. O que vai ser dessas crianças? O meu filho hoje ele é formado em ciências contábeis, trabalha numa empresa multinacional, está muito bem, graças a Deus. Formado, Deus não desamparou, ele não descabeçou, ele está muito bem formado. A minha filha estudou, formou, hoje é uma advogada, está muito bem formada e também não está apoiada naquilo que ela é, mas ela atendeu o chamado. Nesse momento ela está lá no centro de formação da Jocum, da Dunamis, sendo preparada para ir para as nações, sabe? Porque ela não se pegou naquilo que ela é, mas ela está apegada naquilo que Deus quer que ela faça. Atender o chamado. Para um pai, para uma mãe é difícil ver sua filha indo para esse mundo inóspito. Mas a gente conhece aquele que chamou e sabe que ele vai honrar, vai abençoar, e ela vai escrever uma história. Você não pode ser só isso aí não. Deus tem um chamado para a sua vida. Curva a sua cabeça, deixa o Espírito Santo falar com você. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez. Quantas vezes o Senhor aumentou o meu salário, quantas vezes o Senhor me livrou do mal, quantas vezes o Senhor me abençoou, quantas vezes, Pai, em nome de Jesus, o Senhor fez milagres, maravilhas, fechamos centros de Umbanda, não 1 nem 2, mas 3, quantas vezes, Pai, os pais de santo vieram ser obreiros, quantas vezes coisas grandes o Senhor fez através de pessoas tão simples como nós. Senhor, começa a falar agora. Começa, Pai, a confirmar agora. Começa agora, Senhor, meu Deus e Pai, a ministrar nesses corações, porque eles vão sair daqui marcados, casais de pastores, Senhor, meu Deus e Pai, grandes líderes que vão revolucionar, que vão abraçar esse ministério, essa obra que foi confiada, e ao lado do seu pastor, vão fazer uma grande obra. Começa, Senhor, a operar. Começa também os discípulos que vieram comigo, Senhor. Ministra no coração de cada um. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Vem ministrando agora, Senhor meu Deus, o chamado de Noé, para uma geração, Senhor meu Deus, de pessoas apóstatas. Quem sabe Deus vai levantar alguém para pregar na Europa, na Inglaterra, ó Pai, em países que eram exportadores, Senhor meu Deus e Pai, de missionários, e hoje estão numa apostasia cega. Quem sabe, meu Deus e Pai, o Senhor está marcando vidas aqui, Senhor, para o chamado de Moisés,
para ir no lugar onde eles foram desprezados, rejeitados, onde ninguém dava nada por eles, até perseguiram. Mas eles vão chegar ali e vão fazer grandes sinais, vão libertar o povo, vão romper a escravidão. Espírito de Deus, opera agora, Pai. Você que está sentindo chamado por Deus, você que já há algum tempo tem sido incomodado por Deus, que Deus está chamando você para fazer uma coisa maior, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Eu quero impor as mãos em você, em nome de Jesus. Você tem um azeite, uma taça de azeite? Aleluia. Confia em Deus. O Senhor está chamando